Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte da Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba, sinta-se cumprimentado. Está a começar Rádio Sem Fronteiras News desta sexta-feira, 18 de junho de 2021. Por sinal, a última edição da semana. As filhas do Coração Imaculado de Maria, vulgarmente chamadas por Irmãs Diocesanas de Pemba, apelam aos pais e encarregados de educação a acompanharem no crescimento harmonioso dos seus petizes. O diretor da USAID de Moçambique exige dos atores que apoiam vítimas de ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado uma coordenação aberta, rápida, flexível e transparente para minimizar o sofrimento daquela camada social. Este e outros assuntos, amigo ouvinte, a acompanhar daqui a pouco. O jornal de hoje é editado e apresentado por mim, Rui Celestino Minja, com a sonorização de Luciano Bernardo João. Uma vez mais, uma ótima escuta. O desenvolvimento é já a seguir. Bem-vindos. O diretor adjunto da USAID de Moçambique exige dos atores que apoiam vítimas dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado uma coordenação aberta, rápida, flexível e transparente para minimizar o sofrimento daquela camada social. Daqui a pouco, amigo ouvinte, terá o prazer de acompanhar este assunto. Para já, vamos abrir o nosso jornal com a notícia religiosa, dando conta de que as filhas do Coração Imaculado de Maria, vulgarmente chamadas por Irmãs Diocesanas de Pemba, apelam aos pais encarregados de educação a acompanharem no crescimento harmonioso dos seus petizes. Carvalho Maciel tem detalhes desta informação. Filhas do Coração Imaculado de Maria, com carisma de servir a Deus e aos irmãos através da irmã Alcinta Zacarias, que falava à Rádio Sem Fronteiras News a propósito do Dia Internacional de Luta contra o Trabalho Infantil, que se assinala a 12 de junho de cada ano, mostrou-se preocupado pelos males que afetam o mundo e a província de Cabo Delgado em particular, da pandemia da Covid-19, os ataques terroristas que podem influenciar negativamente no crescimento dos menores. Aquela religiosa descreve as consequências que as crianças podem enfrentar se a educação não for adequada, onde se encontram num ambiente turbulento e medo. Um apelo muito forte para os pais encarregados de educação. Acompanhe as crianças num crescimento harmonioso, porque nesse momento que estamos a passar Cabo Delgado, e é um sofrimento global, abrange até todo mundo está a olhar para Cabo Delgado, porque de fato é um sofrimento. Mas o coração do homem é um coração perverso, digo. Se nós não conseguimos educar as crianças desde o princípio, elas vão crescer de uma maneira como elas mesmas ou a natureza também orienta. E aí podem crescer e ter corações diferentes. O que quero dizer? O que está a acontecer aqui, temos esperança, temos certeza de que os que estão lá no mato são nossos irmãos. Os que estão a fazer toda a confusão são nossos sobrinhos. E esses vieram de uma família. E essa família precisa de educar essas crianças para que não cresça nesse ambiente. Estamos de fato num ambiente turbulento e elas com medo, com desânimo, todas as crianças estão numa situação um pouco, porque nós temos muita experiência na criança. A criança é o futuro da sociedade e nós esperamos dessas crianças que amanhã sejam homens capazes de revolucionar esse país, esse mundo, essa nossa província. É muito triste estarmos a violar o direito da criança. E em muitas partes, eu pessoalmente tenho deparado em umas situações em que uma criança está numa situação muito complicada. Faz um trabalho que devia fazer um adulto. E aquela criança não tem a possibilidade de ir à escola, porque deve cumprir o que o pai, ou o avô, ou a bisavô diz para fazer. Um trabalho que não é ao alcance da criança. Então, esse trabalho infantil deprime muito a própria criança. Até mais que a criança é mesmo apelar àqueles que são promotores disso, para que olhem na criança como alguém que está à procura do seu futuro. E o futuro está na educação e não é no trabalho forçado para a criança. Irmã Alcinta Zacarias, das Filhas do Coração Imaculado de Maria, apelando aos pais encarregados de educação no acompanhamento dos menores para um futuro próspero. Jornalista Carvalho Maciel, da nossa redação.
Cerca de 40 crianças deslocadas dos ataques armados terroristas de Palma tiveram acompanhamento psicológico, moral e material prestado pelo Lar da Esperança, Elda Lunel de Pemba, de 29 de março último a esta parte. Daqui a pouco nós vamos desenvolver esta notícia aqui no Rádio Sem Fronteiras News, edição de sexta-feira, o último dia útil da semana, 18 de junho de 2021, está sendo transmitido a partir dos seus estúdios na cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado. 102.1 é a nossa frequência modulada, ou www.radiosemfronteiras.co.mz, que é o nosso link. Para já, o diretor adjunto da USAID de Moçambique exige dos atores que apoiam vítimas dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado uma coordenação aberta, rápida, flexível e transparente para minimizar o sofrimento daquela camada social. Martin Lagrin, falando esta sexta-feira em entrevista em direto nos estúdios da Rádio Sem Fronteiras, que marcou o fim da visita a Cabo Delgado, disse que escalou alguns centros de reassentamento, como por exemplo o de Meculane, e lá constatou com satisfação o comprometimento do governo e parceiros no provimento de kits básicos aos deslocados para uma rápida adaptação. O diretor adjunto da USAID em Moçambique disse, no entanto, ser urgente o melhoramento da coordenação entre as instituições de ajuda humanitária que operam na província de Cabo Delgado para o bem dos deslocados. A prioridade é uma coordenação aberta, rápida, flexível, porque as necessidades destas pessoas, que estamos a falar de vários centros de 1000 pessoas, as necessidades são urgentes. Ontem eu vi uma criança de 8 anos que tem malária e ela está nesta comunidade recentemente e então, obviamente, reestabelecer como um apoio de antimaláricos e tratamento e tudo isso requer de certa organização. Eu sei que é difícil, mas é urgente, porque a criança está lá, está doente. E sabemos que a malária pode matar em 2, 3 dias, uma semana. Como diz o velho ditado, organiza-te para exigir dos outros, o diretor adjunto da USAID no país exige igualmente aos colaboradores uma atitude de humanismo numa província em que as populações necessitam de consolo devido a várias adversidades, com enfoque para o terrorismo. Exijo a mesma atitude da minha própria equipa, que estamos a viver uma crise aqui. Então temos de agir com muita urgência e também com muita transparência e flexibilidade, porque cada pessoa é capaz de cometer um erro. Nós também, eu também posso cometer um erro, mas falei com o secretário e vamos perdoar os erros e vamos falar francamente, transparentemente e vamos avançar assim rapidamente, urgentemente, para que nenhuma criança morra de malária lá nos centros de reassentamento. De recordar que a visita do diretor adjunto da USAID em Moçambique, Martin Lagrin, à província de Cabo Delgado, teve como objetivo monitorar os projetos implementados pelos parceiros através do financiamento da USAID. Rádio Sem Fronteiras News. Cerca de 40 crianças deslocadas dos ataques armados terroristas de Palma tiveram acompanhamento psicológico, moral e material prestado pelo Lar da Esperança Elda Lunel de Pemba, de 29 de março último, e esta parte. A informação foi avançada esta quarta-feira em Pemba pelo coordenador do Lar da Esperança Elda Lunel de Pemba, Almirante Mbilimbil, quando concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Sem Fronteiras acerca das atividades levadas a cabo pela instituição neste momento da crise humanitária provocada pelos ataques armados terroristas em Cabo Delgado e pela pandemia da Covid-19 que assola o mundo. O coordenador do Lar da Esperança Elda Lunel disse que dos 40 pedidas, 34 já se encontram no ambiente familiar. Atualmente, aqui no centro nós temos 13 crianças. Desses 13, 6 estão deslocadas de Palma, não acompanhadas. Desses 6 não acompanhadas, temos aí 2 meninas, o resto são rapazes. E também temos 3 meninos deslocados. Esses são de cima da praia, estão aqui desde o ano passado. Ainda não decorreu o processo de reunificação e o resto são os internos, né? Os restantes são internos.
Almirante Mbilimbili disse, por outro lado, reconhecer o quão difícil é integrar uma criança que perdeu seus pais decorrente do conflito armado, mas assume que a instituição dá o seu melhor para responder o desafio. Primeiro, eles passam um diagnóstico, né? A psicóloga faz um diagnóstico, avalia em que situação a criança se encontra. Então, uma das situações mais frequentes é se sente um isolamento social. Né? São crianças que dado um momento, eles chegam e já estão isolados. Então, esse isolamento, eles percebem um momento que isso pode causar algum transtorno. Então, para além desse isolamento, temos crianças também que algumas são até menor mesmo, né? Menor, e aparente mesmo o choro todo momento. Encontramos as crianças chorar. Então, nós identificamos, a psicóloga identifica que estamos perante um problema. Atualmente, o Lar de Esperança Elda Lunel tem a capacidade de acolher 35 crianças, mas a meta, segundo a fonte, é abranger 250 petizas deslocados até 2022 para responder à real demanda que a província apresenta. O espaço que só cabe para 32 crianças. Normal, nós estamos abertos. E gostamos a flexibilidade da ação social, porque isso facilita a entrada de outra criança e saída, entrada e saída. Né? E ficamos satisfeitos quando uma criança já está na família, porque isso já é bom sinal. E agora, o plano de ação 2021-2022, nós gostaríamos de acolher aqui, nossa meta é 250 crianças deslocadas. Então, dos 40 ainda estamos no parâmetro. Sim. Ainda há espaço para acolher mais crianças. Porque na quarta-feira celebrou-se o dia 16 de junho, o Dia da Criança Africana, numa altura em que a província de Cabo Delgado atravessa ambiente hostil devido ao terrorismo. Almirante Mbilimbili apelou aos protagonistas e todos aqueles que atentam contra os direitos de criança a pôr a mão na consciência e deixaram que as chamadas flores que nunca murcham cresçam em paz e harmonia. Eu queria felicitar, né, essas crianças esses deslocados, essas crianças que o seu dia a dia vive de abusos e violações, né? E abusos e violações, encontramos também exclusão social, né? Os conflitos armados, que continuem resilientes, e aqueles que praticam esse ato, que mudem de ideia, porque estamos perante violações do direito das crianças. Então, o apelo muito mais vai para pessoas que praticam esse tipo de ato, que não podiam praticar, porque impede o desenvolvimento integral de uma criança. Palavras do coordenador do Lar de Esperança, Elda Lunel de Pemba, Almirante Mbilimbili, o apelo aos protagonistas dos ataques armados terroristas em Cabo Delgado para deixarem crianças crescerem num ambiente de paz. Caro ouvinte, com esta nota nós chegamos no final do desenvolvimento das notícias. De seguida, a inserção destas e outras notas. As filhas do Coração Imaculado de Maria, vulgarmente chamadas por irmãs diocesanas de Pemba, apelam aos pais e encarregados de educação a acompanharem no crescimento harmonioso dos seus petizes. Filhas do Coração Imaculado de Maria, com carisma de servir a Deus e aos irmãos, através da irmã Alcinda Zacarias, que falava à Rádio Sem Fronteiras News a propósito do Dia Internacional da Luta contra o Trabalho Infantil, que se assinala a 12 de junho de cada ano, mostrou-se preocupada pelos males que afetam o mundo e a província de Cabo Delgado em particular. O diretor adjunto da USAID em Moçambique exige dos atores que apoiam vítimas dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado uma coordenação aberta, rápida, flexível e transparente para minimizar o sofrimento daquela camada social. Martin Langren, falando esta sexta-feira em entrevista em direto nos estúdios de Rádio Sem Fronteiras, que marcou o fim da visita a Cabo Delgado, disse que escalou alguns centros de assentamento, como por exemplo o de Meculane, e lá constatou com satisfação o comprometimento do governo e parceiros no provimento de kits básicos aos deslocados para uma rápida adaptação. O diretor adjunto da USAID em Moçambique disse, no entanto, ser urgente o melhoramento da coordenação entre as instituições da ajuda humanitária que operam na província de Cabo Delgado para o bem dos deslocados. Como diz o velho ditado, organiza-te para exigir dos outros, o diretor adjunto da USAID no país exige igualmente aos colaboradores uma atitude de humanismo numa província em que as populações necessitam de consolo devido a várias adversidades, com enfoque para o terrorismo. De recordar que a visita do diretor adjunto da USAID em Moçambique, Martin Languin, à província de Cabo Delgado, teve como objetivo monitorar os projetos implementados pelos parceiros através de financiamento da USAID.
caro ouvinte, com esta nota, colocamos o ponto final. Rádio Sem Fronteiras News desta sexta-feira, 18 de junho de 2021. Mas antes de tudo, vamos recapitular os principais assuntos que mereceram destaque neste jornal. As filhas de Coração Imaculado de Maria, vulgarmente chamadas por irmãs diocesanas de Pemba, apelam aos pais e encarregados de educação a acompanharem no crescimento harmonioso dos seus petizes. Dissemos ainda neste jornal que o diretor adjunto da USAID de Moçambique exige dos atores que apoiam vítimas dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado uma coordenação aberta, rápida, flexível e transparente para minimizar o sofrimento daquela camada social. Eu sou Rui Celestino Mendes, estive na edição e apresentação do jornal. Luciano Bernardo João encarregou-se pelos cuidados técnicos e sonorização. A todos uma ótima escuta. A restante programação desta estação emissora, com a graça de Deus, neste espaço poderemos voltar numa próxima ocasião. Até lá, fique bem, bom final de semana. Rádio Sem Fronteiras News.